Foi isso? Então a gente vai entrar na sequência de livros históricos. E os livros históricos, quais são? Comecei a perguntar. Não é só isso, peguei vocês. É também Josué, Juízes e Ruth, mas tem mais. Tem muito mais. Vamos lá, quem vai? Esther, Neemias. Beleza? Só ele que está falando aqui, vambora? Jonas na história. Aí, Marcelo. A história de Jonas, Mais alguém vai falar? Extras, segunda Reis, Extras. O que mais? Neemias. Extras, Neemias. Esther. Samuel, vamos lá. São 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém? Esses são os livros históricos. E os livros históricos, todo o pano de fundo está neles. Aí vai entrar os proféticos, entram nos históricos, os poéticos vão entrar aí. Então a gente vai fazer uma sequência. Vocês viram Pentateuco, históricos, depois poéticos e proféticos para terminar. Então, os profetas atuaram dentro dos livros históricos, mas eles têm os seus próprios livros. Os poéticos também estavam atuando dentro da história. Eles contam a própria história. Eles contam a própria história. É isso aí. Então, se você conseguir basear a tua mente nos livros históricos, vai ficar fácil. Porque você vai pegar os livros históricos, a gente destrincha ele, depois é só encaixar os profetas dentro dele, os poéticos, os livros poéticos dentro dele, porque é tudo a história. Então a gente precisa conhecer a história para a gente saber o que Deus quer dizer para a gente. A gente viu a revelação de Deus, né? Que a gente falou no módulo passado, a revelação de Deus no Antigo Testamento, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais. Infelizmente, como eu sempre falo, falei ano passado, é muita coisa para 5 aulas. Livros históricos não dá para a gente aprofundar. Você vai ter que pesquisar por aí, você vai ter que se interessar em ler, porque é muita coisa para a gente entrar. Não dá para falar de tudo. Não tem como. Você vê hoje, ó, introdução e mais 3 livros. Não tem como eu falar em 1h08, falar dos 3. É muito difícil. Mas a gente vai tentar pegar algumas coisinhas que sejam importantes para a gente conhecer. Amém? Então a gente vai introduzir os livros históricos. Quem foi que escreveu os livros históricos? Alguém pode dizer? Quem escreveu os livros históricos? Quem são? Chegou de boca em boca. Não necessariamente, claro que tinha a tradição oral, mas eu estou falando na escrita mesmo. Samuel, né? Samuel, provavelmente é um dos autores. Josué, provavelmente é um dos autores. Estou gostando de ver, o pessoal está respondendo. Alguns não têm. Alguns não têm. Mas é tudo cogitação. A gente vai ver isso aqui. A princípio são todos anônimos. Todos eles. Mas cogita-se que pode ter sido Samuel, pode ter sido Josué, o próprio profeta Natan, Gade. A gente vai dar estou dando uma pincelada, né? Com vocês. Porque os históricos, a gente já viu ali, né? A gente já falou todos eles.
Vocês vão receber a apostila, vão ter essas coisinhas aqui. Os primeiros, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis, eram chamados pelos judeus de primeiros profetas. Por quê? Porque eles eram aqueles que traziam algo de profecia para enfatizar a sua história. Já aí os outros eram chamados de os últimos profetas, os próprios profetas, tá? Não é o histórico não. Os profetas, que são os maiores e menores, eram chamados de os últimos profetas. Depois que foi dividido e a gente colocou históricos e proféticos. Mas antes eles eram chamados primeiros profetas e depois últimos profetas. Primeiros profetas históricos e últimos profetas exortativos, que era o próprio profeta falando, ok? Esses livros históricos, eu já falei, são falados assim porque eles são contada a história. Então, é histórico porque é contada a história dele. Agora, eles entram na Terra Prometida, como está aqui em vermelho, eles entram para colocar em prática tudo que eles aprenderam. Tudo que Moisés passou, tudo que Josué passou, a história que vinha do Pentateuco, o povo entra na terra de Canaã, para quê? Para agora praticar o que aprenderam. E praticar sozinhos. Sem a ajuda de Moisés. E depois sem a ajuda de Josué. Josué fica um período, mas depois eles começam a praticar sozinhos. Aí é a lambança que a gente vê, né? De Juízes, aí vem a lambança toda. Mas eles têm que fazer aquilo que eles aprenderam. Então os livros históricos vão dar um panorama para a gente de tudo aquilo que aconteceu dentro do povo de Israel. A sua escrita, como é que eles fizeram, a autoria dos livros que a gente já falou. Como eu falei, Natan e Azarias eram sacerdotes que poderiam ter escrito também. Então a gente vê muita coisa que a gente não olha a olho nu lendo a Bíblia. Se você estiver interessado e puder, esse é um dos livros que eu uso para a gente estudar isso aqui. Muita coisa desse livro está aqui nessa apostila. Conheça melhor o Antigo Testamento. Ele é muito bom. De Stanley, Ellison, e tem esse também, a história de Israel, Samuel Schultz, tá? Eu tirei mais desse aqui, conheça melhor o Antigo Testamento. Isso aí? Mais esse aqui. O autor desse primeiro vai. Stanley Ellison. Vou escrever no quadro. Para quem gosta de história, quem gosta de conhecer melhor, é bom. Tá? Conheça melhor o Antigo Testamento. História de Israel. Israel tem autor? A história de Israel é Samuel. Samuel Jackson. J. São dois bons livros para você adquirir. Panorama do Novo, isso aqui é o Novo Testamento, estou dando para o outro lado. Quem gosta de comprar, né? É importante. Panorama do Novo Testamento, Robert Grund. Grunda beijo. Grunda. Muito bom também. Então, a gente vê. Deixa eu passar aqui. Existem. Eu esqueci de falar ali atrás. Existem 3 pontos de vista. Olha, para você ver que o negócio não é bem assim. São 3 pontos de vista da escrita dos livros históricos. Um deles é de um só autor, que a gente descarta, é claro, porque não é um só autor dos livros históricos. O outro deles são 2 edições, uma antes do exílio e a outra após o exílio, que é Frank Moore Cross. 3 edições,
todas no exílio ou depois para Jerusalém, existiam 2 documentos principais, uma crônica e os anais do templo e do culto. A gente acredita mais nessas 2 edições aqui, tá? Uma antes do exílio, que era o período dos reis, que os profetas escreviam também, a gente acredita nisso, e uma após, durante e após o exílio, porque Neemias estava lá, ele era um sacerdote, era aquele que, o escriba, ele também escrevia algumas coisas, fez compilações, então a gente acredita mais nessa segunda aqui, tá? História, a gente precisa passar isso aí para vocês. O cenário histórico dos livros históricos é a ocupação da Palestina, a apostasia do povo, né, sob o domínio assírio e babilônico, e a restauração pelos persas. Então a história dos livros históricos é a ocupação de Canaã, depois apostasia pelo povo e cativeiro, e depois volta do cativeiro. Então a gente vê o Antigo Testamento assim. Eu quero que você olhe o Antigo Testamento de cima, tá? Lá da ocupação até a volta do cativeiro. A gente vai passar por tudo isso aí. Misericórdia, 5 aulas. A gente vai passar para vocês por cima aí aquilo que a gente vai aprender. São cerca de 1000 anos de história, gente. Não é 100 dias, não é 1000 dias, são 1000 anos de história. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que 1000 anos de história é muita coisa. Às vezes a gente passa a nossa vida, por exemplo, 5 anos. Quanta coisa já mudou em 5 anos na tua vida? Nossa, 1 ano já mudou. 1 ano pro outro já mudou. 1 ano já muda. Mas imagina assim, você fala 5, né? A gente tira 5 anos. Em 5 anos, quanta coisa já mudou na minha e na sua vida? Quanta coisa errada a gente já fez? Quanta coisa certa a gente fez? Quantas vezes a gente tentou fazer alguma coisa e não conseguiu chegar onde a gente queria? Imagina o povo passando 1000 anos sozinhos. Não é fácil. Às vezes a gente julga o povo pela idolatria. Claro que não justifica. Mas a gente julga o povo pela idolatria. Mas são 1000 anos, gente. São 1000 anos. São gerações e mais gerações passando pela terra e fazendo e sendo influenciado pela terra. Olha, de 20 anos para cá, como evoluiu a internet? Como evoluiu a questão dos celulares, do telefone? Eu me lembro que assim que eu casei, tenho 25 anos de casado. Assim que eu casei, o telefone era coisa de luxo. Foi? Nem tinha celular. Meu Deus. O celular era aquele tijolo. Quando apareceu, nós andamos. Tinha que comprar carta. Tinha que comprar carta, isso mesmo, Marcelo. Foi até Pra ter um telefone, tinha que comprar carta. Revelou, hein? Ai, revelou. Essa mesmo. Era tipo de luxo. Tá com a capa, tá de capa. Vocês têm em casa, Era tipo de luxo. caro pra caramba. Muito caro, era um negócio de 5 mil. Não sei se era cruzados ou cruzeiros, eu não lembro. Na verdade, pagava para receber ligação. Isso aí. Meu Deus. Você comprava e ficava esperando. Ficava esperando, porque você mandava a carta, ficava esperando para ver se você ia ser aprovada ainda. Mas isso é o quê? 20 anos de Cristo? Parece, mas não é. Não, 30 anos atrás. Eu me lembro que eu comprei bem 36 vezes, esperei 1 ano para comprar a estação. Olha, Que isso, irmão? mas é isso aí, gente. É pra gente ter uma noção da situação. É muito difícil. Eu era criança. Dela já. Ninguém quer revelar a idade, né? Ninguém. Peraí, Marcelo. Pelo amor de Deus. Tem uns 30 anos isso aí. É isso. Era por tronco, vinha de Minas Gerais, episódios. Meu Deus. Você pagava a ligação interurbana. Mas é justamente isso. Eu tô falando com a gente dessas coisas e a gente precisa entender. A gente precisa adaptar a nossa história com a história de Israel. Porque é muito fácil a gente olhar assim a história e julgar a situação
situação porque a gente está de longe. Né? A gente está 300 anos luz longe do povo. Mas quanta coisa já mudou em 25 anos? Quanta coisa a gente nem sabe, os novos nem sabem. Sei nada. Né? Estão aí achando que é a era do dinossauro, que na realidade não é. Então, quanta coisa já mudou? E às vezes, por quê? E a gente se questiona. É a igreja, né? A igreja que nós vimos 25 anos atrás. Isso aí, há 25 anos atrás, como era a igreja? Podia ter nem bateria. Né? Não podia, a bateria era do diabo. Quando eu me reunião, o padre só rezava. A igreja, Televisão. televisão era do diabo. Esse é verdade. Nessa época eu peguei. Pandeiro podia, televisão. né? Pandeiro podia. E a gente fica numa situação porque a gente olha assim, as coisas vão andando, vão correndo, e a gente vai passando pelos anos, assim meio que atropelando as coisas e a gente não consegue atinar naquilo que a gente precisa entender. Como Deus está agindo na nossa história. Você já parou para pensar isso? Como é que Deus age na nossa história? A impressão que a gente tem é que Deus parou de intervir. Às vezes você tem essa impressão? Claro. De que Deus simplesmente parou de intervir? Deixa rolar, né? Tá? Enquanto você vê essas coisas que estão acontecendo aí, Mas Deus não parou de intervir. Deus está se movimentando junto com a história. Deus está regendo essa história. Ele está fazendo cada situação acontecer conforme o plano dele. Você vê as nações, você vê Estados Unidos na sua ascensão. Perdão, Estados Unidos era o quê? Qual era a religião dos Estados Unidos? Dizem que são até hoje, né? Eles dizem que são protestantes. Por que que Estados Unidos se tornou um país protestante? Alguém sabe? As três colônias inglesas, as três colônias que descobriu os Estados Unidos, que era protestante, até Rava lia a Bíblia, em Rava era obrigado a ler a Bíblia. Hoje tiraram isso e eles estão pagando preço. É isso aí. Vier a perseguição, veio a perseguição. Paulo, meu irmão. A gente se escutando. Vem a perseguição, a Lutero, começa a ver a protestantismo. Vem o protestantismo, começam as perseguições dos reis, do catolicismo romano, e o povo sai da sua terra, da Alemanha, Inglaterra, e vai para os Estados Unidos. E coloniza os Estados Unidos. E ali começam a surgir, por isso o dia de ações de graças, porque é o dia em que eles comemoram que eles foram para lá e são libertos. Estão lá, o protestantismo imperando. Então, os Estados Unidos está imperando. Por quê? Porque o protestantismo, porque Cristo era o centro. A própria Constituição, né? É baseada na própria Constituição, tudo deles, infelizmente, se tornaram protestantes. Não, isso, irmão, obrigado. Não praticantes, como o catolicismo é aqui. São protestantes não praticantes. E quanta coisa na história aconteceu? A ascensão dos Estados Unidos foi à toa? Ou Deus estava regendo essa história? A partir do momento que os Estados Unidos deixa de servir a Deus de verdade, Deus começa a levantar outras nações. O Brasil é promessa disso também. Outras nações se levantando. O nosso país é promessa de Deus. Profetas já profetizaram que o nosso país é o país em que Deus está querendo levantar um novo povo. Alguém recebe? É você, sou eu. E a gente precisa atinar para essas coisas. Deus está regendo a história. O tsunami não aconteceu há anos atrás à toa. Porque Deus rege a história. A impressão que a gente tem é que ele está de fora, mas ele não está. Cabe a nós discernir
Deus dentro dessa história. E eu quero, por que eu estou trazendo hoje? Porque eu quero que você viaje comigo até os livros históricos. Para entender como Deus regeu toda a história do povo de Israel. Eu preciso passar, falando, meu Deus. E Davi, tu conheceu o Lutero, Davi? Conheceu? Conheceu o Lutero? Não, conheceu não. Se eu não conheci... É o jeito, sei lá. A gente pode ver Deuteronômio de 28 a 30. Aqui o autor ele coloca como Deuteronômio 28 a 30, resumindo o povo de Israel, a história de Israel. Bênçãos quando conquista, Josué conquista a terra. E o reinado de Davi e Salomão é conquista, são as bênçãos de Deuteronômio 28. E maldições quando o povo apostata da fé e começa a adorar outros deuses e a idolatria e o cativeiro reinam. Então você olha o povo de Israel sobre Deuteronômio 28. A bênção de servir ao Senhor e a maldição de não servir. O povo passa por esses dois processos. E eu espero que nós não precisemos passar por ele, amém? Vai ser um estrago. Cenário geográfico da Palestina. Por que são chamados palestinos? Colar não vale. Tem coisa aí. Ninguém recebeu cochila, não. É, eu sei, mas tá ali. Por que o povo são chamados de palestinos? Olha lá, tá lá. Vem dos filisteus. Porque os filisteus... Palastinos ou palestinos? Primeiro palestinos. Porque os gregos chamavam os filisteus de palestinos. Depois os romanos vieram chamando de palestinos. Por isso que a Palestina, hoje a gente conhece como Palestina, que é todo aquele território de Israel, da Arábia também, os árabes, né? Seu nome bíblico é Canaã, a gente já sabe, filho de Cão, já até falei sobre isso, né? Que a descendência, não sei se eu falei com vocês, porque é tanta turma. A descendência de Canaã com maldição, filho de Noé, né? Mas Noé amaldiçoa a Cã, ou Cão, ou a Canaã? Vai ser o filho. Noé amaldiçoa Canaã. É tão mais profundo do que o próprio filho. Ele fala, maldito seja Canaã. Então Canaã é amaldiçoada por Noé. E Deus vem e transforma a maldição em bênção. Quando leva o povo de volta para a terra, para a sua Canaã, Deus começa a trazer um novo tempo. Aquilo que Noé amaldiçoou, Deus abençoa. Aquilo que alguém amaldiçoou na sua vida, Deus vem abençoar. Amém. Não adianta, pode alguém ter amaldiçoado, ter falado, Deus vem e transforma em bênção. Porque Deus é expert em transformar a maldição em bênção. E é muito bom quando a gente consegue ver isso dentro da história. Às vezes a gente passa por tantas dificuldades e a gente não consegue enxergar que Deus está transformando a nossa vida de maldição em bênção. A gente passa por tanta coisa e a gente não consegue enxergar que Deus está fazendo isso, transformando em bênção. Quantas coisas, quantas pessoas, o pastor falou ontem na pregação, o pastor que vai vir pregar na igreja, ele falou que Mirko, se eu não me engano, né? Que era cigano. Quantos ciganos ele já ganhou para Cristo? E não era maldição estar como cigano? 300. Quantas coisas ruins? 400. E quantos ciganos Deus fez com que ele ganhasse porque ele viveu lá dentro? Então aquilo que você viveu, Deus vai te usar para ganhar. Amém. Aquilo que você viveu de ruim, Deus vai te usar para fazer a diferença. Deus vai fazer a diferença. Isso que é gostoso de ver, aquela mesma história que eu volto para você. Sobe na cadeira e vê como Deus faz. Porque é isso que Deus quer fazer. Transformar a maldição em bênção. A geografia, né, de lá, eu vou passar rapidinho porque não dá tempo. A geografia do Monte Hermon ao norte até, essa é a geografia de Canaã, tá? De Hermon ao Mar Morto. Deus dá, deixa eu mostrar no mapa.
É melhor. Gosto de mostrar assim, não sei se você vai conseguir enxergar o mapa. É bem melhor. Bem melhor. Se dá pra... Aqui, ó, do Monte Hermon até embaixo. Canaã, tudo isso aí. Tudo é isso. Forte. Não é forte, gente. Eu vou de vezes. Aí Até dentro de que- Gade, dentro de Moab, tem várias cidades com outros nomes. Então, isso aqui é a tribo já dividida. Porque antes, eu vou mostrar para você, antes que, como era. Aqui. Aqui eram os povos que viviam na terra de Canaã. Antes da ocupação. Cananeus, ferezeus, heveus, heteus, girgazeus, flameus, botafogueus, você pode filisteus aqui, ó, É que manda destruir todo mundo. amorreus. Vou mostrar mais pra baixo. Muita gente pra matar. Aqui, ó, moabitas, amonitas, que vem de Ló. Temitas. Tá? Então, todo esse lugar aqui é o lugar onde viviam os povos em que Deus tirou para que o povo entrasse. Tirou entre aspas, né? Que a gente vai ver. Tirou para que o povo entrasse. Então, vem a terra de Canaã, eles vão tomar posse da terra. Mas por que eles ficam... Vai ganhar uma bala aqui de responder. Por que eles ficam 430 anos no Egito? Podia ter sido 40, podia ter sido 80, podia ter sido 2 anos, podia ter sido... Mas ficaram 430 anos, são 4 séculos no Egito. Eles vão para o Egito por causa de José, né? Ficam lá, José morre, o povo começa a crescer e eles ficam lá, sob o jugo de Faraó, 430 anos. Por que Deus deixa eles ficarem esse tempo? Foi para cumprir a palavra de Deus? Tá. Mas eu quero mais específico. Para dar tempo do povo se multiplicar, Hã? para dar tempo do povo se multiplicar e chegar ao número que saiu do Egito. Não é bem isso. Também pode ser. Sair como uma nação dali, Também pode ser. Eu creio nisso. entrar como uma família e sair como Sair uma como nação. uma nação. Mas tem um texto na Bíblia, eu preciso achar. Eu De esqueci. uma maneira mais clara de explicar. Tem uma coisa que Deus fala. E eles iriam ficar esse tempo por causa de uma coisa. Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão, se eu não me engano. Tô lembrando aqui, tô lembrando. Ele dorme, né? Aí ele. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Foi por causa do pecado deles? Não. Ninguém? Puxa, ninguém vai ganhar uma bala? A existência do faraó? Não. Tá no início, tá na criação. Eu já Gênesis 15, 16. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, extasiada. Eu falei, Senhor, Gênesis 15, a gente não entende como Deus age. não, nem pouco. A gente não entende. Gênesis 15, 16. Abre aí. Quarta geração. Lembrei. Pode ler bem alto. E a quarta geração. Lê alto. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando ele está falando isso, ele está em Canaã. Tá com Abraão ainda, não tinha nem. Não, mas Abraão está em Canaã, quando ele recebe essa palavra, ele está em Canaã, né? Sim. Porque quando eu leio a Bíblia, o Abraão ele faz esse trajeto todinho Ele está prometendo um filho ainda, e Abraão. o povo volta. É escravo. Aí depois que eles pisam de novo em Canaã. Isso. Ainda está na promessa de Abraão, Deus já está falando ali. Deus já está dizendo para ele tudo que ia acontecer. Eu fiquei, quando eu li esse texto, eu falei assim, Senhor,
Realmente a gente não entende como Deus age. Deus está falando aqui, ó, vai ficar 4 gerações lá. Sabe por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Eu ainda tenho misericórdia e quero arrependimento deles. Eu estava lendo a Bíblia, parei em Gênesis 15. Li 12, 13, 14. No 15 eu falei, não, vou parar aqui. Tá vendo? Devia ter continuado. É justamente o que Deus fala. Gente, talvez na tua casa, no teu trabalho, tem alguém que você fala assim, Senhor, ó, tô por aqui, não aguento mais. E Deus está dizendo para você assim, a medida da justiça ainda não está cheia, por isso eu tenho misericórdia. Eita, é foda essa. Nós, como seres humanos, o que a gente faria com o povo do Egito? Termina logo, porque o negócio está feio. Termina tudo. Só eu que faria isso? Senhor, arrasa logo, porque o negócio está feio. E Deus espera 430 anos para arrependimento. E quando não tem o arrependimento, aí Deus vem e tira o coisa. Pior quando tem, igual a situação de casa. Tem um familiar teu ali, Deus está aguardando para ele se arrepender. Mas tu é o instrumento. É isso aí. E É aí tu que tá eu quero fazendo chegar. nada. Tu tá deixando ele. É isso aí. Eita, conheço. Tu chegou no negócio. Aonde eu queria? O povo fica 430 anos para influenciar. Mas é influenciar. O povo fica no Egito para influenciar aquela nação. Assim como José influenciou a Faraó, Deus queria que continuasse essa influência. Mas o povo é influenciado. Então, aí a gente traz pra gente o que Deus está esperando no nosso cativeiro? Que a gente influencie. Que a gente faça a diferença. Aí a gente fica, mas Senhor, eu estou tanto tempo esperando. E Deus também, eu estou tanto tempo esperando, né? Eu falei, acho que é eu, tá? Sou eu mesmo. Deus está esperando. Porque Deus sempre quer o arrependimento. Ele nunca quer a destruição. Ele quer que todos se arrependam. Sabe esses povos todos aqui que a gente olha assim, caramba, adora outros deuses, faz trocentas coisas. E Deus está esperando. Deus está esperando. Deus está esperando. Por quê? Porque esse povo aqui a gente não atina o que Deus fez. Esse povo aqui é o povo da descendência de Noé. É o povo que vem lá de trás, ó. Descendente de Cão, descendente de Jafé, dos filhos de Noé, povo que ele escolheu também. E Deus espera o arrependimento deles, mas eles não se arrependem. Você acha que Deus escolheu só judeu? Tem um texto nos profetas, que eu não sei onde está agora, não sei se é Zacarias, que Deus fala isso também ao Egito. Ele também fez pelo Egito, ele também fez por outro, ele também fez por outro. Que às vezes a gente olha a Bíblia como assim, o judeu é o escolhido e o restante é a ralé. Deus escolheu o judeu para influenciar o mundo, mas o mundo não é a ralé, o mundo é aquele que Deus quer que se arrependa, porque todos saíram de Adão e Eva, né? Justamente da criação de Deus. Eles todos saíram daquilo que ele mesmo fez. É isso aí. Presta, aqui não presta. Porque a gente faz essa separação. Esse presta, esse não presta. Quantas vezes você já pensou assim, ó, Senhor, aquele fulano, aquela fulana não tem mais jeito? Eita. Não tem jeito. Cansei, eu desisto e Deus está dando a chance. Deus está dando a chance. Deus está dando a chance. A gente é muito imaturo nessas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que tem acontecido dentro da minha família e que isso me dói terrivelmente. Eu tenho uma irmã, em nome de Jesus, ela nunca vai ver isso, embora eu já fale com ela sempre, porque ela sabe que eu penso. Mas eu tenho uma irmã que só acontece tragédia na vida dela. Ela é crente afastada. O primeiro filho morreu assassinado perto da casa dela e ele se envolveu com
se eu não me engano, com a namorada do traficante. E tinha drogas no meio, estava envolvido com ele. E ele morreu assassinado. E pouco tempo antes, na minha casa, eu falei com ela, cuida do Eduardo, porque o diabo quer levar. Faça alguma coisa. Clame, você é mãe, você tem autoridade sobre ele. Eu não sabia de nada. Eu falei com ela. Pouco tempo depois ele morre. O marido dela não era crente. Ele teve um sonho que tinha 2 caixões. Um fechado e um aberto. 2 túmulos. Um fechado e um aberto. E Deus me usou assim, terrivelmente. E eu falei, o fechado é do teu filho e o aberto é para ele. Ele vai morrer se ele não se converter. Ele morreu. E eu acredito, eu quero crer, que enquanto ele estava indo para o hospital no carro, minha sobrinha falou de Jesus de novo com ele e ele só fez assim. Eu quero crer que ele se arrependeu. E eu fiquei assim, e ela olha para mim assim, eu falo, faça alguma coisa, porque você é mãe. Meu sobrinho, outro sobrinho está preso, pegou 35 anos de cadeia. E eu falei, pouco antes para ela, eu também falei que ele ia ser levado. Minha sobrinha agora, ela tem uma filha agora, que teve o mesmo sonho, um túmulo aberto. E eu dei de novo a palavra. Diga para ela que é para ela. É difícil ser profeta, mas Deus mostra. E a gente tem que fazer a nossa parte. Mas Deus espera que ela, minha irmã, faça. Porque ninguém maior ou melhor do que mãe como autoridade espiritual. Como pai como autoridade espiritual. Nós não temos noção da autoridade que temos sobre a nossa família. E eu deixo para nós aqui hoje isso. Você tem autoridade sobre a sua casa. E a sua casa tem que ser a casa do Senhor. Que todos pertençam ao Senhor. Mas cabe à autoridade espiritual fazer algo. Porque Deus usa a autoridade espiritual para abençoar. Ainda que eu não aceito isso, mas ainda que venha se desviar por escolha, mas há um momento que Deus resgata. Porque a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E essa palavra não sai da minha boca. Porque o diabo ele quer o tempo todo convencer a gente que pode se desviar. Mas a palavra diz que não se desviará dele. E se o diabo está tentando dizer para você que se desvia, rejeita. Isso aí, aleluia. Porque não se desviará dele. Então, a gente não entende o porquê das coisas. É aqui que eu quero chegar. O que acontece? Porque a gente precisa tomar posse daquilo que Deus nos deu. Existe uma terra. A tua terra é a tua família. E Deus espera, a medida do cálice de Deus não transborda, porque Ele espera que a gente faça algo. A gente precisa fazer algo. E a gente tem que tomar a posição de servo para fazer com que a Canaã pertença totalmente ao Senhor. E não se deixar influenciar pelos de Canaã. Então, isso é o que aconteceu lá no Egito e acontece hoje, na nossa vida. E Deus espera a posição. Sempre Ele vai esperar a posição de nós. Ele tem poder de transformar sozinho? Tem. Mas Ele espera de quem? Nós, porque Ele nos colocou aqui para isso. Para sermos instrumento dEle. Então Israel foi colocado dentro do Egito com um objetivo.
Deus não coloca ninguém no cativeiro à toa. Às vezes a gente pensa que cativeiro é lugar só de sofrimento. Cativeiro é igual o deserto. É lugar de milagre, é lugar de maná, é lugar de transformação, é lugar de vida. Ainda que haja sofrimento, mas é lugar de vida. Sabe para quê? Para quando Deus te tirar de lá, o Egito não poder dizer assim, eu nunca ouvi falar. Porque foi escolha do Egito. Isso não quer dizer que nenhum dos nossos não vai se perder, porque ele tem escolha. Ele tem escolha. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Se ele escolheu errado, vai para o errado. Vai pagar o preço. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O Egito precisava saber disso. E o povo não fez nada. E o que foi que Deus fez? Hã? O povo não fez nada, mas o que Deus fez? Levantou Moisés, né? Levantou. Deus fez todas as pragas para que o Egito soubesse quem era Deus. Mas mesmo assim, Foi para libertar o povo. mas mesmo assim foi bom, sabe? Porque a última praga, os primogênitos, ele na realidade, por que ele tocou nos primogênitos? Porque não tinha pecado. E isso daí fez com que na realidade houvesse um equilíbrio. Até nisso ele foi misericordioso. Foi misericordioso. Mas por quê? Tudo que o povo não fez em 430 anos, Deus fez na saída do Egito. Para mostrar que Deus é Deus para o Egito. Se não se converter, é porque não quis. Porque eu vou mostrar o meu poder no Egito. Eu endurecerei o coração de Faraó. Deus fala. Eu endurecerei o coração. Por quê? Porque eu preciso mostrar as minhas maravilhas ao Egito. Para que eles não tenham desculpa de que não souberam. Dá para entender? Deus poderia fazer tudo, né? Mas Ele quer que Nós façamos. Com essa aula, percebendo que lá em casa eu tenho um na primo. pregação não? Tá quase isso daí. Jesus! Glória a Deus! Você tem um primo. Eu tenho um primo que é muito envolvido com tráfico. Você deu, né? Então, toda vez que ele sai e demora a chegar, os meus filhos que não são evangélicos, porque lá em casa só é evangélico, eles já estão profetizando a morte dele. Eles já estão preparando minha mãe para a morte. Mãe, espera a morte. E toda vez o cara chega. Toda vez o cara chega. É a chance de Deus. E tem vezes que ele sai de lá de casa. Porque ele arrumou problema com meu pai, eu não gosto, ele sai. Mas toda vez o cara volta. E tá eu lá sem fazer nada. É isso aí. E com essa aula, Deus está assim. Como é que é? Vai ficar calado ainda? Meu Deus! Glória a Deus! Então, para a gente entender o panorama dos históricos, a gente precisa entender os planos de Deus. Como Deus planejou todas as coisas. Deus ia fazer 10 pragas à toa. Não ia fazer 10 pragas à toa. Ele podia muito bem arrasar com o faraó, tirar o povo de lá e acabou. Mas eu vou mostrar as minhas maravilhas, porque eu ainda espero que ele saia. Eu ainda espero. A gente tem que mostrar a esperança para a pessoa ter esperança. Ter esperança, isso aí. Porque nosso Deus é Deus de esperança. Ainda há esperança. Se for preciso, Ele espera 40, 80, 120 anos para poder trazer a restauração. E Ele dá chance. Como deu sonhos para o meu cunhado, porque o meu cunhado tinha sonhos reveladores. E um dia eu conversando com ele, eu falei assim, você, muito crente, não tem sonho revelador como você tem. É dom. E Deus te deu esse dom e tu está fazendo o que, Ricardo? Eu falei com ele assim, tu está fazendo o que com esse dom? Está longe de Deus, por quê? Deus te deu um dom. Foi enterrado com ele. E foi enterrado com os seus dons. É isso. E já conversei com a sobrinha. É assim, sempre assim. Deus está te dando, Deus está te mostrando e você precisa fazer algo. Porque Deus faz. Quando a gente clama, Deus faz. E a pessoa tem a chance, não vai dizer que não tem. Não tem a chance. Mas cabe a nós fazer, prosperar. Vamos lá. Eu não vou nem entrar.
Jesus. Não consigo nem entrar no negócio de Josué. Fala aí. Ela é canção. Jesus. Misericórdia. Então, mais aqui, mais explicadinho. Já estou em Josué, tá? Eu só não estou passando assim, que não dá para passar com você. Por isso que eu falei, é muita coisa para pouca aula. O povo entra em Canaã. Josué pega o povo. Se eu não me engano, 30 dias antes da morte de Moisés, Josué já está eleito líder do povo. E aí ele toma o povo e vai levar para Canaã. Eles passam pelo deserto, hoje a gente já sabe que o povo morre, né? Aquela geração morre, menos Josué e Caleb, e nova geração se levanta, e eles em Gilgal, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho Gilgal aqui. Ai, tá aqui, Gilgal. O povo vem, metade da tribo de Manassés e de Gade toma essa parte aqui, ó. Esse lado aqui, fica para Rúben também. Porque eles vêm por aqui e tomam primeiro essa parte, tá? Metade da tribo de Manassés toma o lado de lá e Gade toma o lado de lá e Rúben. Só que o povo tá ali para guerrear. E aí o povo diz, o pessoal que vai entrar para cá diz assim, mas eles vão ficar do lado de lá, a gente vai ficar com menos pessoas. Então eles tiram do exército deles, já pegaram a outra parte, tiram do exército deles e vai assim, não, nós vamos pelejar com vocês. E eles atravessam o Jordão, Rio Jordão, tá? Aqui, ó. Eles atravessam o Jordão, lá a maravilha que Josué faz, né? O mar se abre também, porque não foi só com Moisés, o Jordão se abre, e eles passam e começam a dominar as outras terras. E Deus fala para eles assim, não deixem ninguém. Eu vou tirar de vocês, diz, se eu não me engano, Números e Deuteronômio. Ele fala assim, eu vou tirar os povos devagar. Por que ele vai tirar os povos devagar? Por que Deus não arrasa logo com todo mundo e entra todo o povo? Mas tempo o outro sai primeiro. Aí já não é isso. Não. Por que Deus não arrasa com todo mundo? Mas eles saíram, nem todos eram pecadores? Não. Por causa da fama? Da fama chegar primeiro? Não. É mais simples. Para que o fruto da terra, os animais da terra não consumam vocês. Aquilo que ele falou no início, precisava se tornar uma nação. Mas a nação não era tão grande assim a ponto de ter domínio de tudo. Não dava para eles dominarem tudo. Canaã era uma terra que manava leite e mel. Se entra o povo e sai os outros, aí o fruto da terra ia consumir o povo, porque era pouco, eles não conseguiriam manter aquilo tudo. Então Deus faz o quê? Aos pouquinhos. Ó, vocês vão dominar aqui, domina ali, domina lá, e vão tirando o povo da terra. Mas esqueceram até de tirar o povo. Mas não deixem de tirar os povos. Porque se vocês deixarem, ele fala, se vocês deixarem os povos, os seus deuses se tornarão um laço para vocês. E o que eles fizeram? Deixaram os povos. Deixaram os povos. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para vocês. Eu tenho que tirar do mapa. Eu já estou lá em Josué. Deixa eu passar aqui. Tem uma parte ali que eu podia deixar. Israel está no centro da terra. Vocês sabiam disso? Hã? Ezequiel 5:5, olha aí.
Pode ler. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Deus colocou Jerusalém, ou Canaã, no meio das nações. E as nações estão em volta dela. Por isso, tanta guerra. Porque Deus escolheu o centro exato. Jerusalém, Canaã, é passagem para todas as nações. É passagem na terra. As nações transitam por eles para poder fazerem comércio. Deus colocou exatamente no centro. Gente, Deus é tão maravilhoso. Assim, cada vez que eu leio a palavra, eu fico assim, extasiada. Como Deus planeja todas as coisas. Você viu um mapa ali e você vê ali no centro. E Deus dizia, ó, Jerusalém está no centro. No centro das nações. Porque Ele escolheu para isso. Vamos lá. Por isso todos os povos tentam dominar Jerusalém. Porque Ele é o centro das nações. Politicamente falando, tira o espiritual. Politicamente falando, Israel é olhado por todas as nações. Não é só os árabes, os palestinos que querem. A ONU, todo mundo fica de olho. Por quê? São as maiores riquezas. Os Emirados Árabes faz parte dessa Da Palestina. Mas aí faz parte da. Não de Jerusalém, mas da Palestina. Está do lado. É muito rico. Justamente. Então a riqueza está ali, porque Deus colocou. Porque Deus colocou. O nome de Josué significa salvação. Aqui, ó. Não era isso aí, não, ainda. Mas aqui tem o resumo, tá? Vocês vão ver na apostila. Tem o resumo dos povos que existem naquela época. Tem um estudo tremendo.